Estamos no Viver Casa e Gourmet para apresentar mais um programa da série Saberes dos Sabores. Hoje vamos falar das massas japonesas. Isso mesmo, no Japão existe uma diversidade de massas que são conhecidas como udon, soba e somen, que podem ser comidas tanto quente quanto fria. O programa de hoje está imperdível, não perca.お蕎麦というのは非常に日本人が好きなもんで、年末ではなくていつでも食べるんですけども、最近特に分かったことは、小麦と比べるとタンパク質がすごく多くてでんぷんが非常に少ない。だから健康にもとてもいい食べ物だということで、お蕎麦っていうのは新しく見直されてるんです。でそもそもですね、お蕎麦っていうのは東アジアが原産らしいんですけども、ヨーロッパに入ったのは13世紀ぐらいで非常に遅かったんですけど、日本にはもう5世紀ぐらいに入っててですね、昔からお蕎麦っていうのは栽培されてたんですが、非常にお蕎麦っていうのは早いんですね。2ヶ月ちょっとでできちゃうんです。種をまいてから収穫するまで。しかも毎日朝から晩まで日の当たらないような山の間のちょっとしか日が当たらないようなところの方がたくさんできるっていう不思議な性質があるんですね。ですから昔農業技術が進歩してない時は飢饉の時、つまり米なんかがよく取れない時に慌ててお蕎麦作ったら、とにかく人間が生きていくだけ、もう2ヶ月でできちゃうんですから、種まいてから。そういう非常に便利なというか、人間のサバイバルの今から150年ぐらい前の江戸時代には、今の東京、昔の江戸ですけど3800ぐらいお蕎麦屋さんがあったっていう話ですね。それが店だけでそうですから。それでその頃ですね、だんだん都会っていうのができてくると、夜遅くまで起きてる人っていうのができてきて、寝る前にちょっとお腹空いたから何か食べよう。それで冬の間は屋台で蕎麦を売って歩いてたんです。ですから都会の人にとっては夜夜食にお蕎麦を食べるっていう癖が昔からあったわけですね。それがいつの間にか新年の時は誰でも、ブラジルでもそうですけど、朝まで起きてますね。それで1日の日になったら神社に初詣のお参りに行くと。だからその時にお腹すきますから皆さんお蕎麦を食べると。それが大体年越しそばの起こりだと思います。で後からつける理屈としたら、長生きするとか言うんだけど、一番本当らしいのは、金や銀の細工をする人が少し金や銀が散りますね。それをお蕎麦を丸めたんで取ってたわけです、昔は。だから金を集めるという意味でですね、縁起がいいと言われてますね。それが年越しそば起源です。冷たい麺というのは中国、それから朝鮮半島ですね、そういうところに冷麺というのがありますけども、日本の場合お蕎麦っていうのは小麦粉の麺よりもっと冷たくすると美味しいんですね。粉にしてすぐのお蕎麦っていうのは冷たくするととってもそのいい匂いがしてですね、美味しいんですけども、ですから夏は冷たいお蕎麦、冬は温かいお蕎麦って、それが日本人の食べ方ですね。
お稲荷さんという信仰がありまして、そのお稲荷さんは商業の神様としてとても各地で信仰されてるんです。でその神様のお使いというのが狐だと言われてるんですね。それでいつもお稲荷さんの横には狐がこう2匹いるんですけど、それで実際には昔はそのお稲荷さんの森なんかに実際に狐も住んでいたらしいんですね。今ではそんなことないですけど、そうするとですね、狐は油揚げって豆腐を揚げたやつですね、それがとっても好きで皆さんが揚げてたわけですね。ですからうどんなんかにちょっと油揚げ入れるのはきつねうどんっていうのはそこから来てますよ。きつねが大好きだから。Olá, agora vamos aprender algumas massas especiais japonesas para que vocês possam conhecer este universo. A gente sempre pergunta, mas as massas não são dos italianos? Também, mas os japoneses têm massas especiais. E hoje, para esse quadro, nós vamos receber o nosso querido chefe, Watanabe-san, que vai nos ensinar a preparar receitas fantásticas, que vocês vão começar a aprender agora. Watanabe-san, irashaimase. Arigatou gozaimasu. Tudo bom? Tudo ótimo. Então, seja bem-vindo mais uma vez à nossa cozinha e nos ensine essa sabedoria oriental. Ok. Hoje nós vamos preparar dois tipos de macarrão. Macarrão soba e o macarrão udon. Né? São duas sopas interessantes, né? Existem várias formas de se comer o udon e tanto o soba. Vamos começar primeiro pelo ichibandashi. Antes de entrarmos no caldo, vamos falar um pouquinho a diferença de um para o outro, né? Ok. Nós temos aqui o udon. Esse aqui é o udon fresco, né? Tem também o udon seco, né? É parecido com o talharim. Esse aqui nada mais é do que farinha de trigo, né? Com base em semolina, né? E água. Existe muita diferença entre o seco ser mais saboroso do que o fresco? Eu sempre prefiro o fresco, né? O seco eu acho que perde muito em termos de textura e sabor. Ok. E nós temos o soba também com as duas opções. Já ela seca, nesse caso aqui, e existe o fresco, né? Que é preparado no próprio restaurante. E esse escuro, assim, ele é o quê? Então, esse aqui é outro tipo de trigo, é o trigo sarraceno. Quanto mais você aproveita a casca na hora de moer o trigo na moeda, né? Ela fica mais escuro. E quanto mais branco, você vai descascando. Ele pode ser, inclusive, considerado mais saudável. Mais saudável, quanto mais escuro, exatamente. Ok, então vamos lá para o Ichiban agora. Vamos lá, Ichiban. Aqui eu já tenho o Ichibandashi pronto, né? Nada mais é do que pegar o kombu, aquela alga marinha seca, né? E eu coloco ela na água gelada e acendo o fogo e espero ela levantar a fervura. Quando levantar a fervura, eu acrescento o peixe katsuobushi, né? O peixe seco bonito, né? Para adquirir o sabor. A partir daí, eu começo a temperar. Rápido, não é isso? Exatamente. É menos de um minuto. Sim, é muito rápido. E aí eu coloco o glutamato monossódico, né? O peixe seco, pó de peixe seco aqui, né? E um pouquinho de sal a gosto ali, o tempero, né? A partir dali, agora eu vou começar... Já tem essa primeira caldo-mãe. É o caldo-mãe. Ok. Ingredientes para o caldo de soba e udon quentes. 1 litro de ichibandashi, 3 colheres de sopa de shoyu, 2 colheres de sopa de saquê seco, 1 colher de sopa de pó de peixe, 1 colher de café de glutamato monossódico e sal a gosto. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou acrescentar, nesse caso aqui, ó, tá? Você vai fazer o udon agora, né? Exatamente. Esse aqui... Isso é? Esse aqui é o shoyu, tá? Shoyu. E esse aqui também... Já podemos fazer aqui, então? Sim, vamos fazer. Vamos fazer isso aqui. Então, aqui vou fazer o udon, tá? Certo. O udon aqui, ó, eu coloco, acrescento o shoyu aqui. Aqui temos quanto de caldo de dashi? Sim. Aqui nós temos 1,5 litro, né? Para 3 colheres de sopa de shoyu. Aqui já estou dando uma mexida. Tá vendo aqui a coloração dela, né? Essa é a coloração pro sopa de udon, ok? Certo. Aqui já está pronto o udon. Já? Já, simples. Nossa. Apenas coloquei o shoyu no ichibandashi já temperado. Então okay? podemos montar o prato Vamos já? montar o prato. Vamos pegar no pratinho aqui? Por favor. Certo? Eu vou só dar uma ferventada agora no macarrão. Para aquecer, né? Para aquecer. Para isso eu vou aproveitar a panela aqui, que já estou com a água fervendo aqui.
Bom, em qualquer cozinha é sempre super importante Sim. você ter água quente, porque você precisa aquecer as massas, os molhos. Então, Exato. a água quente ela é fundamental, mesmo na casa de vocês. Pode colocar uma chaleirinha, né? Nós Exato. utilizamos caldeirões de 50 litros, mas não precisa fazer igual. Uma chaleira, vocês estão resolvendo isso aí. Então, Ok. também é fração de segundos, né? Porque, Sim. como é fresco, Ele é fresco, ele... cozinha mais rápido. Sem dúvida. É só deixar ela aquecer aqui e dar o ponto ali. E a água estava bem quente, né? Sim, a água estava bem quente, você viu, né? O macarrão frio já caiu a fervura, né? Quando ela levantar a fervura aqui rapidinho, Tá. né? Pode tampar, Pode então, para tampar. acelerar? Sim. Aqui eu vou tampar de novo. Aguardar E aqui 2 pode minutinhos. continuar fervendo, não vai perder nada. Não, aqui já está bom no ponto quente. Né? Agora eu vou deixar aqui só para manter a temperatura. No frené, dele, né? Tá bom, né? Sim. Ok. Sim, já tá bom ali. Opa. Eu vou só escorrer esse macarrão agora. Tá? Será que tá quente? Já. Bastante quente. Aqui, olha só como tá. Ok. Posso desligar ou essa água continua? Pode deixar. Pode deixar. Pode deixar. Só vou escorrer bem aqui para Ó, não perder. cozinha, se estiver perto de cozinheiro, você nunca pode meter a mão na cozinha dele. Isso é igual altar de igreja, santuário budista. Ninguém pode tocar antes de perguntar para o chefe, posso pegar, posso tocar? Porque você pode atrapalhar um dia inteiro de trabalho que ele teve, né? Às vezes acontece, né? Às vezes acontece. Mas como você também é um chefe, se conhece Mas tem bem, que perguntar, né? Sim. Bom, colocando Aqui o caldo no já estão- recipiente, Ok. desculpa, O udon aqui Udon. no recipiente. Agora eu colocaria o caldo, certo? E o cebolinha e já estaria o sudon, que é simples. Eu trouxe aqui já o tempurá pronto, né? Frito, certo? né? Para mostrar que o sudon pode ser também feito com top de vários tipos de ingredientes. Eu escolhi o tempurá hoje, né? Quer dizer, esse é o princípio, Esse é e o aí princípio. você vai colocando Exatamente. Você os pode tops. colocar tofu frito, você pode colocar só a massa de tempurá e vai mudando o nome do tempurá. Porque esse udon mais simples que nós fazemos, né? Sim. Esse udon mais simples que nós fazemos, ele, por sua vez, é mais caminho para o dia a dia. Sim. Mas já esses tops mais sofisticados, Sim. para momentos especiais, ou estou falando alguma coisa que não tem nada a ver? Não, pode ser pro dia a dia também, para complementar, porque o udon é só carboidrato, né? O que a gente faz então? Para repor aqui fibras, vitaminas, sais minerais, a gente faz um tempurá, né? E um pouquinho de proteína também. A gente coloca esse topping aqui. Uma coisa que eu percebi no meu convívio com a cultura japonesa é que a comida, além de ser bonita, esteticamente, saborosa, ela é toda pensada a questão nutricional, ou seja, um equilíbrio, né? Assim, a gente não Sim. come arroz em excesso, isso em Não. excesso. Sempre se come alguma coisa pensada. Isso aí o chefe faz parte. A gente é fofinho assim porque a gente come demais, não é? E não dá para ficar fazendo muito... não deixar de comer. Pra gente é difícil, né? Perfeito. E agora a gente coloca o quê? O caldo por cima? Exatamente. Agora eu vou pegar esse caldo, já está pronto. Aqui, ó, a cor dela, né? Ouro puro. Exatamente. Esse é muito importante. É verdade, fica com cor de ouro, hein? Não pensa que eu tô Eu falando. vou colocar aqui. E é sempre assim, uma quantidade pouca, né? Não é pra fazer uma piscina de O suficiente para cobrir o macarrão. deixar ele quentinho e com sabor, né? Exatamente. Aqui eu vou colocar só mais um pouquinho. Pronto. Ok, pronto. Feito está. Mais um pouquinho. O chefe tá generoso, mais um pouquinho. Exatamente. Aqui está pronto. Né? Vai botar mais alguma decoraçãozinha? Agora Será? só um pouquinho de cebolinha para dar Tá. uma coloraçãozinha aqui do lado aqui, assim. Está Chefe, você pode pronto. explicar pra gente o que é tempurá? Tempurá. Tempurá, na Manda por aqui verdade, pra gente. é um empanado de massa bem fina, né? Ela tem uma origem portuguesa. Tempurá não é de origem japonesa. Isso é curioso, hein? Então, tanto é que o tempurá, também a palavra tempurá vem de temperar as empanadas. Né? O japonês notou que os portugueses estavam fritando umas empanadas e ficou curioso de saber o que era e perguntou para o português que foi lá no Japão em 1500 e pouco. Aham. Então, e o tempurá é exatamente isso, Isso, não é? tempurá. Bom, então agora qual é o próximo passo? O próximo passo agora é só servir o tempo. Agora eu vou fazer o soba. Soba. Ok. Então vamos lá. Ingredientes para o caldo de zaru soba: 1 litro de chibandashi, 90 ml de shoyu, 45 ml de saquê, 10 gramas de pó de peixe, 3 gramas de glutamato monossódico e 30 gramas de açúcar.
O interessante é que no caso do soba, né, é o mesmo caldo base do udon. Né? Eu vou pegar aqui o macarrão seco, nesse caso, né, e vou cozinhar. Vai usar aqui? Vou usar outra espagueteira, outra espagueteira. que são dois macarrões diferentes. Ah, sim, para não passar Exatamente, a sutileza do sabor de um para o outro. exato. E aqui eu vou cozinhar. Enquanto ele cozinha, né, eu vou falar sobre os diversos tipos de soba. Nesse caso aqui é um soba quente, não é? Certo. Então o que eu posso fazer aqui? Quente por quê? Ele pode ser comido frio também? Exatamente. O soba ele é tradicionalmente consumido ao longo do ano, mas muito importante dizer que no final do ano, na passagem do ano, antes da meia-noite do dia 31, os japoneses costumam comer o soba de duas formas, ou quente ou gelado, né? Mesmo no invernão de lá? Mesmo no invernão de lá. Poxa né? vida. Ou quente ou gelado. A gente chama isso de toshikoshi soba, né? Que é soba para passagem de ano. De ano. Ela tem vários significados. Uma delas é a longevidade, Ah, a por isso então felicidade. que os fios são grandes? São longos, São exatamente, longos. simbolizando a longevidade. Então vamos lá, temos 3 minutos para a gente Ok. finalizar Aqui isto eu já tenho o soba cozido, né? Uhum. A coisa mais simples de se fazer aqui no soba é acrescentar O o mesmo mesmo caldo caldo. do udon aqui, né? Acrescento no soba. Também não é para encher, fazer o soba nadar. Mas o suficiente para... E com certeza na mesa, outros pratos irão... Ali eu coloquei o tempurá, poderia ter colocado tempurá aqui também, né? Nesse caso aqui eu vou fazer uma coisa mais simples e vou colocar só um pouquinho de cebolinha aqui no centro. Então, atenção, pessoal. Isso aqui. Dia 31 de dezembro, no almoço, não é? Agora vamos Ou no lanche fazer, da tarde. vou dar um exemplo do soba gelado, tá? Aqui é o shoyu, tá? Aqui eu tenho 70 ml de shoyu para 1 litro de água de Certo. dashi. Eu vou acrescentar aqui. Opa. Então é o seguinte, eu falei almoço, mas não almoço, é jantar, né? Jantar, né? Jantar. E aqui é o açúcar, para dar conta ponto do salgado do shoyu. Por isso que naquela hora eu perguntei, né? Porque sempre vejo o açúcar entrando na cozinha japonesa, Sim. né? Então, nesse caso aqui, eu vou usar aqui porque eu coloquei muito shoyu. Para não Sim. ficar muito salgado, né? Eu acrescentei aqui. Foi basicamente Dashi. o dobro, né? Temos só um minutinho, chefe, vamos lá? Vamos lá. Ok. Aqui nós temos já o soba frio, né? Vamos apresentá-los aqui? Vamos. Duas formas de se apresentar aqui. Soba quente. Eu já escoei o soba, já gelei o soba. Vou acrescentar um pouquinho de nori por cima. Certo. É o topping.